Olá, meus irmãos, muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje do Sagrada Doutrina. E nós vamos hoje estudar um pouquinho de quais são as consequências do pecado mortal para a nossa alma. Não saia daí. Bem, meus irmãos, para que a gente possa então iniciar e compreender esse tema de que quais são as consequências do pecado mortal para a nossa alma, um tema muito importante, um tema que tem a ver diretamente com aquilo que é o fim último da nossa existência, aquilo que é a nossa principal preocupação, que precisa ser o nosso principal buscar e agir aqui neste mundo, que é a salvação da nossa alma. O pecado mortal. Quais são as consequências do pecado mortal na alma? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é o pecado mortal. Todos nós nascemos em estado de pecado. Isso é consequência do pecado original de Adão e Eva, que na teologia nós chamamos de pecado original originado, que são aquelas consequências futuras do pecado original, as consequências que todo ser humano vai carregar, exceto Jesus Cristo, que não nasceu no pecado original, e a Virgem Maria, que também foi concebida sem pecado. Mas todos nós nascemos no pecado original. E sendo assim, o pecado original, esta marca, esta desordem na alma do ser humano, trazida pelo pecado de Adão e Eva, é o pecado que traz todo o sofrimento, que traz toda a dor e que traz a morte para a humanidade. E a alma nesse estado, ela é inimiga de Deus, porque o pecado original de Adão e Eva, eles fizeram com que a alma do homem fosse desligada da presença de Deus, fosse retirada da presença do Deus Criador. E esta retirada não se deu de uma forma tranquila, mas se deu de uma forma dura, de uma forma inimiga. Ou seja, a alma se tornou inimiga de Deus. E inimiga de Deus, ela se afastou de Deus. E Deus precisou ir atrás. Deus precisou enviar o seu Filho único como Salvador, Jesus Cristo. É por esta razão que o pecado original, ele tem duas consequências na nossa vida. A primeira, a consequência eterna, e a segunda, a consequência temporal. E o batismo, o sacramento do batismo da Igreja Católica, ele vem acabar com essa consequência eterna do pecado original. Ou seja, uma vez batizado, você já não mais paga as consequências eternas do pecado original, que seria a eternidade afastado da presença de Deus, a eternidade longe de Deus. No entanto, as consequências temporais do pecado original, elas permanecem, que são as dores, os sofrimentos e todos os males que existem no mundo. Esta já é uma razão que explica o porquê da criança ser batizada logo após o nascimento. Porque a criança ela já nasce no pecado. Às vezes as pessoas falam assim, mas que pecado cometeu? Não, a criança ela nasce em pecado e ela precisa retomar essa amizade com Deus, e é o batismo que traz de volta essa alma à amizade com Deus, que restabelece isso que foi quebrado, esse vínculo que foi quebrado. Então a criança precisa já muito cedo, o mais rápido possível, ser batizada. O batismo restabelece a alma em amizade com Deus. O batismo apaga todo tipo de pecado. O que acontece? Após o batismo, a criança cresceu, ou mesmo o adulto que foi batizado, pode vir a cometer pecados que são chamados pecados mortais. O que é um pecado mortal? É um pecado de morte mesmo, de mata a alma quanto à existência divina, ou seja, é um pecado que rompe a amizade de Deus com o homem, é um pecado que torna o homem inimigo de Deus e, portanto, ele fica condenado à morte eterna a partir daquele momento. Quais são os pecados mortais? Na verdade, nós vamos ter que trabalhar um vídeo só sobre a relação, tratando do que são os pecados, o que é um pecado mortal, um pecado venial, mas o suficiente para este vídeo é dizer que
para esse tema que nós vamos trabalhar, é dizer que pecados mortais são aqueles, os dos 10 mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da igreja. Então são mandamentos os mandamentos precisam ser guardados. A violação de um mandamento faz incorrer num pecado mortal, num pecado grave. Eles poderiam também ser resumidos em 2 categorias, uma da sexualidade, uma da carne, da concupiscência da carne, que leva... Eu vou citar um deles, por exemplo, o ato sexual fora do casamento está no mais alto da gravidade dos pecados, e outro o a ver com as emoções, com os sentimentos, que seria, vou citar aqui um pecado, o pecado da ira, né? Por exemplo, você fazer mal a alguém por ira, por vingança, né? Então esses estão no topo. Todos os 10 mandamentos e os mandamentos da igreja, ser violados, são pecados mortais. É lógico que existem 3 requisitos para que a gente incorra num pecado, seja ele mortal ou não, seja grave ou venial, que é a consciência de que é pecado grave, a consciência de que é pecado, que a matéria seja grave, ou seja, a matéria é grave, essas que a gente já falou, e terceiro, liberdade para cometer, né? Num momento mais oportuno também eu vou falar mais discorrer melhor sobre esses 3 requisitos: a liberdade, a consciência e a matéria grave. Precisa ter esses 3 requisitos para se cometer o pecado. Mas, resumindo, o que acontece na alma quando se comete esse pecado? Há um rompimento com Deus. Rompe-se a amizade com Deus. E a alma, uma vez rompida a amizade com Deus, ela se coloca em profunda ira, em profunda fúria contra Deus. A alma, a partir daquele momento, passa a odiar a Deus. É lógico que nós não percebemos isso. E por que a gente não percebe? Porque nós vivemos ainda na matéria, nós vivemos no corpo. Então por isso é possível que a gente continue indo à igreja, continue servindo a Deus, continue se emocionando com as coisas de Deus, continue gostando da palavra, continue gostando de comungar. Tudo isso parece que nos faz um bem muito grande. No entanto, se a alma está em estado de pecado mortal, pecado grave, a ela nada aproveita, ela se irrita com isso, ela se irrita com a presença de Deus, mas nós não percebemos, nós não sentimos isso, porque ainda vivemos na carne, porque ainda vivemos na matéria. O que acontece? Qual é a pior consequência disso tudo? A pior consequência acontece quando não existir mais a matéria que nos engana, que não nos deixa ver o estado de nossa alma, que é justamente o momento da nossa morte. Quando nós morremos, então não há mais o corpo que nos impede de ver nossa alma, então nós podemos ver a nossa alma como ela realmente é. E aqui eu vou fazer um parênteses de um questionamento que eu já me fiz, inclusive, e quando busquei esclarecer, isso foi bastante... me ajudou muito a compreender isso que eu estou passando para vocês hoje. Deus, Ele é infinitamente amor e misericórdia. Então, nós poderíamos deduzir logicamente que Deus poderia salvar toda a humanidade, independente de quem andou bem ou andou mal, quem pecou ou não, entendendo que quem errou sem ter compreendido, errou por não ter compreendido a palavra de Deus e os pedidos da igreja. No entanto, o que acontece é que, de fato, Deus não condena ninguém. Deus não lança fora aqueles que vêm até Ele. Deus não exclui qualquer pessoa que seja, não importa o que ela tenha cometido. O grande problema está na alma do homem. A alma do homem em pecado é ela quem rejeita Deus. E aqui eu retomo a ideia inicial. Qual é a pior consequência do pecado no momento da morte? É o momento que você não vê mais, não tem mais o seu corpo, que impede que você veja a sua alma. Nesse momento é só a sua alma. E nesse momento a alma olha para Deus e ela blasfema contra Deus. Nesse momento a alma fica irada contra Deus e ela foge de Deus. E ela não suporta a presença de Deus e ela se condena ao inferno. Essa é a pior consequência do estado de pecado mortal para a alma. É no momento da morte. É o momento que a alma, irada contra Deus, ela se afasta do Deus Criador. E ela livremente se condena ao inferno.
Dado o problema, agora qual é a solução para esse problema? Ou seja, é evidente que na vida nós cometemos muitos pecados mortais. Muito embora nós devemos lutar com todas as nossas forças para não incorrer num pecado mortal. Mas uma vez cometido, o que eu devo fazer? Só existe um caminho para retomar a amizade com Deus, para trazer a alma à vida novamente e limpar o pecado mortal da alma, que é a confissão. É confessar os nossos pecados a um padre, ao sacerdote, a um homem pecador como nós, por ser Deus que escolheu assim. E se Deus quis assim, não cabe a nós questionarmos este desígnio de Deus. Deus quis que o pecado fosse confessado a um homem pecador, ao padre que está ali. Não é ele quem perdoa, mas é o próprio Cristo. Ele está ali na pessoa de Jesus Cristo para perdoar os pecados. Então só existe um caminho, meus irmãos, para que o pecado mortal seja apagado da nossa alma e para que a nossa alma volte a estar em amizade com Deus. É a confissão, é ir confessar os nossos pecados. E aí o que acontece com a alma em estado de graça? Ou seja, uma vez confessado o pecado mortal, ele é apagado. O estado de graça é a alma que está em amizade com Deus. É uma alma que ama a Deus. E o que acontece então quando morre? O que acontece com a alma que está em estado de graça? Ela corre para Deus. Ela é atraída até Deus. Ela ama Deus. Ela quer estar na presença de Deus. Então ela não será condenada ao inferno. Ela mesma vai até Deus. Ela mesma quer Deus. Ela é amiga de Deus. Ela ama a Deus. O que eu posso sugerir, que eu gostaria de sugerir para vocês hoje, é que nós possamos fazer um profundo, sério e honesto exame de consciência. Deus é bom, mas Deus é justo. Então que nós possamos fazer um sério e justo exame de consciência. E caso tenha incorrido em algum pecado grave, algum pecado que infringiu contra os 10 mandamentos ou contra os mandamentos da igreja, que a gente possa ter a coragem de levar esse pecado até o sacerdote numa confissão e confessar os pecados e dali sair com a alma lavada, sair com a alma em estado de graça, que a gente possa fazer um sério exame de consciência. E nós vamos trabalhar futuramente aqui um vídeo só sobre o exame de consciência, ensinando como fazer um bom exame de consciência, um frutuoso exame de consciência, sem deixar passar nenhum pecado, para chegar e levar para o sacerdote, confessá-lo, levar a confissão e restabelecer a amizade com Deus, para que no grande dia, no dia que nós partiremos para a eternidade, que a gente possa correr pelos braços de Deus Pai, Criador, Todo-Poderoso, que Deus possa nos abençoar. Agradeço a vocês que esse tema, que esse vídeo possa dar muitos frutos na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos encontramos na Eucaristia.